Graça e paz, queridos, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui nesse momento de sala de oração trazer uma palavra poderosa aos nossos corações e ela está no livro de Marcos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos 16, do 15 em diante. Está escrito assim: Ele lhes disse, ele Jesus, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aqui é um texto tão conhecido também, chamado e reconhecido como a grande comissão. Então aqui é o ide do Senhor, é o Senhor mandando os seus discípulos avançarem, irem e pregarem o evangelho, a reproduzirem a tudo aquilo que Jesus já estava fazendo com eles. Jesus agora dá um mandamento a eles: ide por todo mundo, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Se você beber algum mortífero não te causará danos, vocês podem pegar em serpentes, não lhe farão mal, vocês expulsarão demônios, vocês terão poder para fazer tudo isso. Então o Senhor deu essa garantia a eles através de todo ensinamento, de todo convívio. Durante os 3 anos e meio que Jesus andou nessa terra, o Senhor ensinou não só com palavras, mas também com mover, com sinais, com milagres acontecendo diante dos olhos daqueles discípulos. Então agora eles estão num ponto crucial. O Senhor agora, depois de dar essa ordem a eles, é elevado aos céus. O Senhor agora senta à direita de Deus. Agora os discípulos então vão. Eles vão aonde? Eles vão para a grande comissão. Eles vão fazer aquilo que o Senhor mandou. Eles vão fazer aquilo que foi dito para eles. Eles foram cumprir a palavra que foi liberada. O que nós já aprendemos aqui de imediato, que se a palavra do Senhor é liberada para nós, nós só temos uma opção: é se submeter à palavra, é cumprir aquilo que fora dito. Por que muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja? Por que muitas pessoas vivem frustradas com o evangelho? Por que muitas pessoas se dizem frustradas com Cristo? Porque eles recebem uma palavra, mas não colocam em prática. Isso me lembra muito da parábola do semeador, que algumas sementes são lançadas, e aquela que cai ali onde tem pedras, onde tem tudo, ainda que ela tenha um pouco de vida, mas logo ela sufoca e morre. Por quê? Porque não consegue cumprir o propósito dela. E qual era o propósito da semente? Morrer naquele solo para que ela pudesse dar vida, para que ela pudesse nascer de novo. Assim, muitas das vezes somos nós, recebemos uma palavra poderosa da parte de Deus, nos preocupamos com tantas distrações. Não conseguimos focar realmente naquilo que fora dito sobre nós, naquilo que foi profetizado, naquilo que foi falado, naquilo que o Senhor então determinou para que nós venhamos viver. Qual é a nossa dificuldade? É dar ouvidos a muitas coisas. Cuidado, porque se nós damos ouvidos a muitas coisas, talvez nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Algo que me lembra também lá no jardim, no Éden, quando o Senhor disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de todos os frutos que estavam ali no jardim, menos de uma árvore. Mas de repente a serpente, você conhece a história, então vem ali, começa a falar com Eva, tem aquele diálogo, e ela então come do fruto, dá ao seu marido Adão, e ele também come. Agora os dois caem, morrem espiritualmente ali, caem em pecado, é a queda do homem. Então o pecado entra no mundo através disso. Só que quando o Senhor chega no jardim, ainda que eles estavam em pecado, o Senhor foi ao encontro. Quando o Senhor chega lá, ele diz: Adão, onde tu estás? Então Adão diz: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então o Senhor faz uma pergunta: a quem você ouviu? Quando o Senhor chega e dá uma palavra a nós não precisamos ouvir outras pessoas. Porque Adão disse assim: eu tive medo do Senhor porque percebi que estava nu. Então o Senhor disse assim: mas quem te disse isso? É como se o Senhor dissesse: a quem você está ouvindo? Quais são as vozes que estão entrando no seu coração? O Senhor disse para eles: podem comer de todas menos dessa. Mas então eles comeram, e mesmo assim eles não tinham, antes da queda, eles não tinham vergonha de estar diante do Senhor, mesmo estando nu.
Mas agora, porque o pecado entrou, então a inocência foi embora. E porque a inocência foi embora, eles notaram que estavam nus. Então eles pararam de olhar para o Senhor e olharam para eles. E notaram que eles estavam nus. E por isso se esconderam. O Senhor disse: a quem vocês estão ouvindo? Por que o Senhor fez essa pergunta para eles? A quem vocês ouviram? Por quê? Porque o Senhor disse: eu não disse que vocês estavam nus. Eu não me preocupei se vocês estavam nus. Eu vim aqui todo final de tarde para ver vocês. Então eles ouviram outra voz. E porque ouviram outra voz, eles se submeteram à vontade do coração deles, que era experimentar daquilo que era proibido. Quando nós recebemos essa grande comissão da parte de Deus e temos agora um propósito a ser vivido, nós temos que silenciar todas as outras vozes. Todas as outras vozes ao nosso redor têm que se silenciar para que a palavra de Deus se cumpra sobre nós de uma forma poderosa. Nós precisamos estar completamente estabelecidos e fundamentados naquilo que o Senhor falou. Não me interessa o que outras pessoas têm dito, o que foi que o Senhor disse. O Senhor decide por todo mundo pregar o Evangelho. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Vocês vão expulsar demônios no meu nome. Vocês poderão pegar em serpentes, não vai causar dano nenhum. Se tomarem alguma coisa mortífera, não sofrerá mal nenhum. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E aí então o Senhor conclui dando uma garantia a eles. E diz assim, o texto continua e diz que o Senhor confirmava que a mensagem era verdadeira através de sinais e maravilhas que acompanhavam aqueles discípulos. A promessa era que no nome do Senhor nós faríamos milagres extraordinários. Nós iríamos curar as pessoas, libertar as pessoas, pregar o Evangelho da salvação. Haveria arrependimento através do Espírito Santo. E hoje em dia, muitas das vezes, paramos ou estamos paralisados porque não estamos vendo algo acontecendo. Tem duas coisas que nos paralisam de imediato: o medo e a insegurança. O medo e a insegurança nos paralisam. Então o medo de não conseguir, o medo de não ser verdade, o medo de não ser capaz, o medo de não ter tudo, o medo de não ser suficiente nos paralisa. E por isso nós não conseguimos avançar. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos tirar tudo isso do nosso meio. Nós temos que tirar tudo isso, essas vozes que estão ao nosso redor, e silenciar a cada uma delas e se submeter somente à voz do Senhor. Assim, quando o Senhor dizia no Antigo Testamento: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouvir e obedecer é semelhante, porque aquele que ouve a Deus quer obedecer. O motivo de estarmos talvez tão doentes e enfermos espirituais é porque estamos recebendo, mas não colocamos para fora. Temos uma semente que dia após dia está sendo sufocada e não consegue frutificar. Nós precisamos compreender que há uma parcela de responsabilidade nas nossas mãos. Nós precisamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Nós devemos fazer não por medo, não porque queremos agradar a Deus de alguma forma, não, mas é porque Ele disse e porque Ele falou, nós precisamos obedecer. A obediência a Deus, ela é melhor do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que ter que fazer sacrifícios. É melhor obedecer a Deus e viver uma vida santa, da plenitude daquilo que Deus tem, do que viver uma vida meia boca. É melhor ser quente do que ser morno. É melhor ser intenso no que o Senhor disse do que ser alguém que tem muitas dúvidas, de incredulidade, que é colocado por outras vozes em nossos corações. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis em viver a plenitude do que Deus tem para nós. O Senhor preparou um plano extraordinário, cabe a nós mergulharmos nisso. Não espere as coisas acontecerem se você não está se movendo para que elas aconteçam. O Evangelho de Cristo Jesus não é um passe de mágica. Isso aqui não é feitiçaria. Isso aqui não é coisas inventadas de cabeça. Não, é a palavra do Senhor se cumprindo. É uma palavra que ela é viva e eficaz. É o verbo vivo de Deus operando no meio da sua igreja, operando no meio do seu povo, para que se cumpra aquilo que fora dito, para que se cumpra aquilo que o Senhor ordenou. Então, se não estamos fazendo nada, não devemos de maneira nenhuma esperar alguma colheita. A maior loucura do ser humano é esperar uma colheita daquilo que ele não plantou. Se você não plantou, você não é digno de receber essa colheita. Se você não plantou, é loucura sua esperar no dia da colheita receber algum pagamento, receber algum fruto dessa colheita, porque você não semeou. No reino de Deus nós semeamos através da nossa fé, através da nossa obediência, através da prática. Então, em nome de Jesus Cristo,
que você possa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, que você possa meditar nessa passagem de Marcos e saber que o Senhor confirmava que era verdade aquilo que eles estavam fazendo através de sinais, maravilhas e prodígios. Era o Senhor quem operava os milagres, era o Senhor quem realizava tudo isso, era o Senhor quem fazia isso acontecer. Por quê? Porque Ele liberou uma palavra, Ele disse: ide por todo mundo. Quando o Senhor comissiona alguém, quando o Senhor envia alguém, Ele já tem o recurso, Ele já tem as armas, as estratégias, Ele já tem até o resultado. Só cabe a nós obedecermos. Obedecer a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer e viver uma vida de obediência a Deus do que uma vida de agradar pessoas que não vão agregar em nada. É melhor você obedecer a Deus e viver uma vida de solitude do que você não agradar a Deus e viver rodeado por pessoas que estão te enganando, por pessoas que estão satisfazendo o seu ego, que estão levando você para o lado contrário da vontade de Deus. Foi isso que a serpente fez, levou Eva para o lado contrário da vontade de Deus, e assim, consequentemente, Eva levou também o seu marido, e consequentemente, toda a humanidade se tornou pecadora por causa de um ato de alguém que não quis obedecer. Porque uma pessoa não obedeceu, o pecado entrou, mas também porque uma pessoa obedeceu Cristo Jesus, o pecado pode ser removido através do sangue do Cordeiro e do sacrifício. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar disponíveis a isso, preparados para viver a plenitude do Senhor, em nome de Jesus, amém? No versículo 20, para a gente finalizar: então os discípulos saíram e pregaram. Eles saíram e pregaram. A semente foi lançada, eles saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor, olha só, a semente foi semeada, eles saíram e pregaram. Agora é função do Senhor dar o fruto. E o Senhor cooperava com eles, o Senhor os ajudava. Como que o Senhor os ajudava? Confirmando-lhes que a palavra, confirmando-lhes a palavra que eles pregavam. Com o quê? Com sinais que os acompanhavam. Quando eles pregavam o reino de Deus em autoridade, no nome de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, sinais aconteciam cura, milagres sobrenaturais, salvação, transformação, libertação, era tudo muito evidente, porque o Senhor cooperava, mas eles semearam também, eles saíram e pregaram por toda parte, e que assim nós possamos viver intensamente dessa forma, vivendo um evangelho verdadeiro, não um evangelho falso. Nós não estamos aqui para viver um evangelho gourmet, nós não estamos aqui para viver um evangelho de moda, nós não estamos aqui para viver um evangelho que a todo momento tem que ser atualizado. Não, as escrituras já é o suficiente para nós, aquilo que está escrito é o suficiente. O Senhor disse para irmos por todo mundo, pregarmos o evangelho, que Ele mesmo vai cooperar conosco, através da palavra pregada com verdade, sinais vão acontecer. Nós podemos crer nessa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida poderosamente, a sua casa, para a glória de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.